Meu, muito legal esse vídeo, Alexandre. Porra, Alexandre. Ah, que foi? Meu, olha essa bagunça, cara. Porra, não te falei pra arrumar? Brincadeira, agora o pessoal tá aí, ó. Todo mundo chegou e... essa bagunça toda. Cara, você reclama de tudo. Tá mal limpo o nosso apartamento? Não tá mal limpo o nosso apartamento, galera? Por favor. Tá super clean. Esse cara fica indo nessas palestras aí, que duram o dia inteiro, e eu tenho que ficar arrumando a casinha agora. Tá bom. Vai. Pode me encher o saco mesmo. Gente, desculpa, não sei se vocês conhecem a gente. Eu sou o Luciano, esse aqui é o Alexandre, e a gente mora nesse muquifo, né? Bom, vai explicando pra eles quem vai chegar aqui, que eu vou dar um jeito nessa história. Peraí. Cara, vocês não sabem o prazer que é dividir esse apartamento com o Luciano. Vocês acreditam que ontem a gente ficou a noite inteira discutindo? Porque ele queria que eu ingressasse numa faculdade de audiovisual e seguisse os passos dele a caminho da genialidade. Não é nada disso. Eu só acho que você é talentoso, me dói dizer isso, mas você poderia fazer cinema. É uma pena. Eu nem vou entrar nessa discussão de novo. Eu acho que no audiovisual a gente pode seguir vários caminhos e a faculdade de cinema é uma delas e não é a minha. Por isso que eu chamei meu amigo Cavi Borges aí pra conversar com a gente. Ele já deve estar chegando. O cara tem uma história incrível no cinema e olha que não é nada tradicional. Pô, e você pelo menos trouxe uma bebida, um salgado pra ele? Cara, não. Eu não comprei nada e a culpa foi sua. A culpa foi minha? Foi sua. Por quê? Eu fiquei tão abalado com a nossa discussão, esse negócio, você tem que fazer uma faculdade, diploma, não diploma, que eu resolvi editar um vídeo. Primeiro, para provar para você que eu sei editar vídeo sem fazer uma faculdade. Segundo, que eu queria ilustrar para você e para todo mundo aí do que se tratou a nossa discussão. Eu acho que você vai gostar desse vídeo, vamos ver. Tá, mostra aí então. O cinema. O cinema. Como todos sabemos, por muito tempo ele foi visto como uma expressão de uma nova linguagem tecnológica que surgia. Por exemplo, o trem dos irmãos Lumière, aquelas bailarinas dançando, galera saindo da fábrica e por aí vai. Aos poucos, um caráter narrativo foi sendo estabelecido nesse meio. A linguagem foi se inovando, novos recursos estilísticos surgiam e teorias foram criadas. Mas enquanto o resto do mundo viu o cinema como uma forma menor de entretenimento, os russos perceberam seu verdadeiro potencial de comunicação de massa. Kuleshov, aquele moço do A mais B igual a C, sabe? Não? Procure no Google. Bom, foi ele que fundou a primeira escola de cinema do mundo, a Escola de Cinema de Moscou. Mesmo que a noção de ensino cinematográfico já existisse desde essa época, muitos grandes cineastas se formavam vendo filmes, sentando em salas de cinema e não numa sala de aula. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma das primeiras levas de importantes cineastas a se formarem numa universidade de cinema só viria a existir nos anos 70. Scorsese, George Lucas e Spielberg são alguns desses caras. No Brasil, há pouco mais de 2 décadas não existia nem meia dúzia de universidades de cinema, muito menos campo de trabalho e demanda para a pequena quantidade de profissionais formados. Ainda mais naquela época, de caos com o fim da Embrafilme e fundação do cinema brasileiro, os únicos órgãos governamentais que estimulavam a produção de filmes. Hoje, no entanto, a coisa ficou muito mais fácil. O número de universidades de cinema, a partir dos anos 90, cresceu vertiginosamente, e mais de 100 de cursos universitários de cinema e audiovisual foram criados. Ao mesmo tempo, a evolução tecnológica permitiu que qualquer pessoa, a um custo relativamente baixo, pudesse filmar, editar e exibir seu próprio filme na internet. Mas e aí? Com todas essas novas possibilidades e facilidades no audiovisual, qual seria o papel da formação acadêmica? Será que hoje em dia, além de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, também precisamos de um diploma na parede? Pergunta difícil de responder, viu? Porque, na verdade, tem muita gente que naquela época inventou o jeito de fazer cinema, mas hoje, como todo mundo já fez tudo, parece que você tem que ter alguma coisa a mais, né? E fica muito mais fácil se você for ver, né? As pessoas esquecem que tem outros meios, tipo, tem cursos técnicos, tem cursos livres, e ficam com esse negócio do status, do diploma, e levam isso muito a sério. Hoje em dia você pega uma câmera qualquer, faz um filme, coloca no YouTube, coloca no Vimeo. Mas eu continuo achando que a faculdade é fundamental nessa história. Cara, eu acho... Não sei se você vai me convencer. Eu acho que o Cavi vai contar um pouco da história dele e você vai se convencer que pelo menos eu posso pegar uma câmera aí, filmar um videozinho, colocar no YouTube e conseguir muito, muito sucesso. Putz, bom, e o Cavi, afinal, vai chegar? Cara, ele já deve estar chegando. Tá, putz. Dá Peraí uma que ajeitada aí, dá uma ajeitada. Deixa eu dar... Nossa, é muita bagunça aqui. E aí, Cavi, pode entrar.
Peraí. Beleza? Beleza? Tudo bom? Prazer. Gente, esse daqui é o Cavi Borges, lá do Rio de Janeiro. Esse é o E Luciano. aí, tudo bem, Tudo Cavi? bem? Tudo bem? Prazer aí. Pode Você sentar tá aqui. Cavi, Senta aí, fica à vontade. Que Pô, trouxe trouxe os presente pra DVDs. vocês aqui. Esse é o Cavi, ele Eu vi que leva- a filmoteca de vocês tá meio fraquinha, trouxe uns filmes aí pra dar uma reforçada. Pô, ele muito leva os obrigado, tava DVDs dele precisando, pra todos viu? os lugares. Tava precisando. Você acredita que ele era judoca antes de entrar no mundo do cinema? Judoca. Judoca, cara. Quase foi pra Olimpíada. Conta aí, Cavi. Então, comecei a fazer judô com 3 anos de idade, né? Porque eu era muito agitado e minha mãe botou pra me acalmar. Aí comecei a levar a sério. Com 7 anos comecei a competir. Com 11 fui campeão brasileiro. E aí decidi que meu sonho era ir para as Olimpíadas. Temos aqui um campeão de Você judô. viu só? Mas como é que você fez essa passagem pro cinema, que não tem nada a ver? Então, demorou um pouco, assim, em 96 eu ia para as Olimpíadas de Atlanta. E aí nas vésperas eu machuquei a costela e fui cortado da equipe. Fiquei Nessa meio... época você abriu a locadora? Então, foi justamente por causa disso. Fiquei meio deprimido, assim, porque eu não viajei e tal, não fui. E aí tive a ideia de abrir uma outra coisa que não tivesse nada a ver com o judô, porque o judô, além de não dar dinheiro, também ter esse problema de machucar e tal. Aí eu falei, vou abrir uma locadora do nada. Eu não entendia, tinha 19 anos, não entendia nada de cinema. Curtia que tipo de filme? Na verdade, ia ser uma locadora só de filme de luta, cara. Ia ser locadora de Podia filme ser de diferente, né? Vale Tudo, de Jiu-Jitsu, de Bruce Lee. Eu não entendia nada de cinema. Eu via filme do Stallone, Schwarzenegger, esses filmes que eu gostava de ver. Aí eu abri a locadora, assim, na cara na coragem. Tinha um espaço lá, que a minha mãe tinha uma lojinha lá na Cobal do Maitá, no Rio. Abri. E eu dei sorte que esse lugar é muito frequentado por artistas. Tem vários restaurantes ali próximo, então de noite todo mundo vai, o pessoal de produtora de cinema, de teatro e tal, tá por ali. E eles começaram a ir lá visitar a locadora e iam pedir filmes. Tem filme do Tarkovsky, tem filme do Fellini, John Cassavetes. Você não tinha Eu nada nunca disso. tinha ouvido falar, mas eu anotava assim, falei, pô, vou pesquisar, né? Se a galera tá pedindo, vamos ver que filme é esse que o pessoal tá... E aí que você foi se interessando por cinema e resolveu também? Foi aos poucos, né? Não foi de uma vez, de uma hora para outra. Tinha uma namorada sua? Então, aí nesse meio termo eu comecei a pesquisar e as locadoras estavam fechando no Rio, porque as coisas da net que estava chegando e tal. E eu falei assim, pô, tem que ter um diferencial, senão a minha locadora também vai fechar. E aí comecei a botar artigos de cinema, tipo camisa, postal, trilha sonora, botãozinho. E comecei a ver que esse tipo de filme, esses filmes de arte, né, esses filmes de diretores, tinham poucas locadoras com esse perfil. E comecei a ver que naquele lugar ele tinha uma demanda para esse filme. Então eu comecei a pesquisar esses filmes, comecei nas locadoras que iam fechando, ia comprando lá os filmes baratinhos, eram os filmes que eles vendiam mais barato. Na época era VHS, né, por R$1, R$2 e tal. Quer dizer, o pessoal só achava ali na sua locadora alguns filmes raríssimos, Você né? pirateava alguns Exatamente. filminhos desse daí, Cavi? Então, isso aí foi uma outra história logo depois. A assim. gente já fala um pouquinho disso daí. Ó, Parado, Cavi. Fica parado. Esse cara tem continência urinária, mano. Eu Pode- preciso ir no banheiro, mas eu não quero perder essa história, não fala nada, hein? Essa hora é boa, Só um gente. Se minuto. vocês quiserem ir no banheiro, eu vou pegar uma cervejinha aqui, uns salgadinhos pro Cavi e a gente já volta. Você quer alguma coisa, Cavi? Não, tranquilo. Olá, podemos ver o seu banheiro? Não. Oi, você acha que os seus dentes estão limpos? Não. Ei, você viu a nova escova da Congrats? Ela tem 360 graus de super alcance e não deixa nenhuma bactéria. Uhul! Que demais! Beleza, galera? Agora cai fora.